todas as lésbicas que eu fui acompanhar para ver como é que foi despertado o lesbianismo na vida delas, sem exceção, todas começaram assim: ou foi num banho com amiga, ou foi dormindo com a prima, ou foi trocando de roupa na frente de outra amiga. Todas, sem exceção. Pra você ter uma ideia, uma vez eu fui ajudar duas mocinhas que eram lésbicas e estavam numa igreja onde eu fui pregar. Como desenvolver saudavelmente a sexualidade da sua filha? Graça e paz, queridos. Irmãos, as coisas estão muito aceleradas, as coisas mudaram muito, por isso eu resolvi gravar esse ensino para ajudar você que tem filha menina. Eu sei que alguém vai pensar, mas o senhor não pensou em falar para os filhos, para ensinar também quem tem filhos homens? Pois bem, o Espírito Santo colocou no meu coração para estarmos falando apenas sobre as meninas, e numa outra oportunidade, sendo da vontade do Espírito Santo, sendo da direção do Espírito Santo, nós vamos falar também em uma outra oportunidade sobre como desenvolver saudavelmente a sexualidade do seu filho menino. Embora grande parte do que você vai ouvir aqui vai servir também para o ensino do seu filho, para desenvolver a sexualidade saudável do seu filho. E a grande importância, a grande finalidade dessa ministração é fazer com que a sua filha sexualmente na sua mente saudável e se envolva sexualmente somente no momento certo. Ela cresça, então, mentalmente na questão sexual saudável, e ela se entregue somente no momento certo, que será na hora do casamento. Você tem um grande papel nisso, papai, mamãe. Você tem um grande papel para ajudar a sua filha para desenvolver saudavelmente a sexualidade, a mentalidade sexual na sua filha, para que isso aconteça. E se você fizer certinho, se você colocar em prática o que você vai aprender aqui, você vai ter uma grande chance no nome do Senhor Jesus. Mas antes de entrarmos profundo com a palavra de hoje, quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, para que você possa estar sempre recebendo vídeos que vão fortalecer o seu espírito, que vão te dar direcionamento, que vai edificar você, em nome de Jesus Cristo. É muito importante que você, ao se inscrever, que você também marque a opção do sininho, que é para você receber vídeos do YouTube. Sempre que eu enviar um vídeo para o YouTube, subir um vídeo para o meu canal, você vai estar recebendo aí também no nome de Jesus. E não esqueça de marcar um joinha, de dar aquele sinalzinho de ok, de gostei, porque se você não faz essas três coisas, se inscrever, marcar o sininho para receber notificação e também marcar com joinha, o YouTube não manda as notificações de novos vídeos que eu subi para o canal, ele não manda para você, e também não recomenda os vídeos para outras pessoas se elas buscarem no Google ou no YouTube. Agora vamos voltar para a ministração? Eu quero fazer algumas considerações muito importantes a respeito disso. Essa ministração, ela interessa principalmente para aqueles que têm uma filhinha mulher, para aqueles que ainda têm uma menininha, uma adolescente. Esse ensino interessa para aquelas mulheres que estão em gestação, estão grávidas esperando uma menina, mas ela também é muito importante para você que ama ensinar as pessoas, para você que é líder. Às vezes você é líder de célula, às vezes você é pastor, você é obreiro na obra do Senhor, ou simplesmente você ama ajudar e ensinar as pessoas. Então você vai aprender a respeito disso para que você possa também ensinar as pessoas, multiplicar o conhecimento. Eu gosto muito dessa expressão, multiplicar o conhecimento. Você aprendeu e agora você passa para frente esse conhecimento, tá bom? Então isso é para quem tem filhas, e isso é para quem ama ajudar e ensinar as pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas coisas na minha vida e na sua, às vezes nós aprendemos, nós não temos aquilo em nossa vida, no nosso lar, na nossa família. Por exemplo, eu não tenho filhas meninas, mas no entanto, eu aprendo para poder ensinar outras pessoas. Quando você observa o exemplo bíblico, nós não temos a informação se o apóstolo Paulo tinha filhos biológicos, tudo indica que não, mas no entanto, ele recebia do Espírito Santo a instrução de ensinar os pais como cuidar dos filhos. Isso é muito importante no nome de Jesus.
Outra consideração muito importante, as coisas estão muito aceleradas, as coisas estão muito rápidas. Hoje é nudez ou seminudez em todo lugar, com muita facilidade, e isso vai acabando, isso acaba estimulando a mente das crianças, acaba estimulando a mente dos adolescentes, o que eles estão vendo na internet, o que eles andam vendo na televisão e assim por diante. Então, é necessário que nós cristãos possamos a todo tempo estar nos atualizando. Assim como o mundo está correndo tão rápido e fazendo as suas atualizações negativas, nós precisamos também acompanhar esse desenvolvimento para nós não termos problemas. Claro que nós vamos fazer as nossas atualizações, pegando todas essas mudanças culturais, todas essas coisas que vêm forte de mudanças culturais e automaticamente adaptarmos dentro da palavra de Deus. Ou seja, não é a palavra de Deus que se adapta às mudanças e às atualizações culturais. São as mudanças e atualizações culturais que vão sendo colocadas dentro da palavra de Deus. Ou seja, você tritura tudo aquilo, mas a palavra de Deus é que prevalece. Por isso, nós temos que nos adiantar, temos que ser rápidos, como tem sido rápidas as mudanças culturais, e com isso nós mudarmos hábitos, mudarmos ações de ensino, mudarmos direcionamento que tínhamos para com os nossos filhos, principalmente para com as filhas mulheres, como é o foco da ministração de hoje, para que assim possamos ter uma chance maior de guardarmos nossas filhas em Deus. Esse assunto é muito amplo, não tem como nós esgotarmos ele, mas no entanto tem como nós trazermos algumas das grandes e principais informações para ajudar você nessa questão de ensinar, de formar na sua filha uma mentalidade sexual sadia. Quero que você entenda o seguinte: nós cristãos, às vezes achamos que nós temos que nos preocupar em ensinar aos filhos apenas mais coisas espirituais da palavra de Deus e tal, quando na verdade não. Os pais têm a obrigatoriedade de ensinar os filhos não só sobre questões espirituais, que é a base, mas ensinar sobre tudo, absolutamente tudo, que é pertinente à vida da criança, que vai formar na criança uma boa mentalidade, um bom intelecto, que vai formar nele um bom conceito moral e assim por diante. E essa é a ideia dessa ministração, fazer com que você, papai e mamãe, entenda, você tem que cuidar da vida espiritual da sua filha, da saúde dos seus filhos, mais espiritual, mas também ensinar conceitos morais, ensinar conceitos que vão trazer à criança um bom entendimento na formação, para a formação de um ótimo intelecto infantil, e que assim vai passar para a adolescência, vai passar para a fase jovem, e ele vai guardar as boas coisas que você ensinar. E de todas as considerações que eu estou fazendo na abertura dessa mensagem, a mais importante, que se você esquecer todas, essa você não pode esquecer, que é muito importante, a grande consideração nessa ministração que eu quero fazer antes de entrar na parte do passo a passo. Entenda uma coisa: Deus não tem a responsabilidade de proteger a sua filha naquilo que você tem que proteger. Eu vou repetir que é importante. Deus não tem a responsabilidade de proteger a sua filha naquilo que é dado para você fazer. Ou seja, Deus não vai descer do céu e afastar a sua filha e dizer assim para sua filhinha de 5, de 8, de 10 anos: não fica perto dessa pessoa porque essa pessoa não é uma boa companhia. Não. Quem tem a importância, quem tem o papel, melhor dizendo, quem tem o papel de fazer isso é você. Então não espere que Deus proteja a sua filha de cair de uma escada, se você não colocar ali um parapeito, alguma coisa para impedi-la de que ela se aproxime da escada. Não pense que Deus vai proteger a sua filha dela ser atropelada por um carro na rua se você não andar de mão dada com a sua criancinha que tem 2, 3 aninhos. Entenda bem essas coisas. Claro que Deus é poderoso para dar livramento, mas em casos extremos. Mas a ordem normal dos fatos é que Deus deu para você a responsabilidade de ensinar a sua filha. Deus deu para você a responsabilidade de cuidar, de proteger os seus filhos, de cuidar e proteger a sua filha. Feita todas essas considerações, agora vamos para o passo a passo de como fazer para você desenvolver uma boa mentalidade sexual na sua filha, trabalhar bem a sexualidade da sua filha. Primeira coisa, evite ao máximo, corte, repreenda
com sabedoria, brincadeiras que venham adultizar a sua filha. Por exemplo, as pessoas têm muito aquelas questões, a criancinha tem lá 2, 3, 4 aninhos, e aí alguém chega brincando e fala, olha, ela vai namorar o fulano da igreja, ela vai namorar o filho do pastor, ou qualquer coisa assim, normalmente comparando com alguma criancinha da idade dela. Você, com sabedoria, não precisa ser ignorante, você diga, olha, não, ela não vai namorar, não é hora de falar isso, ela é apenas uma criança não fala sobre namoro. E aí você ensina ela a respeito disso. Você já vai ensinando ela, meu amorzinho, olha, presta atenção, papai e mamãe vai te ensinar. Você é criancinha brinca, criança é tempo de brincar, criança não namora, criança não tem esse negócio de ficar beijando na boca, essa questão, tá bom? E aí você ensina isso e com sabedoria você fala, as pessoas com sabedoria, as pessoas ao seu redor, mais próximas de você, vai entender que você não gostou daquela brincadeira, porque por essa brincadeira, meu irmão, vai adultizando a criança, a cabecinha dela está formando informações, ela vai começar a achar que isso é normal, quando pensar que não, nós estamos aí com a criança que está perdendo a virgindade muito cedo. O último levantamento feito no Brasil diz que as meninas estão perdendo a virgindade em média com 12 anos e 4 meses de vida. Entendeu? 12 anos e 4 meses de vida é a média que as meninas estão perdendo a virgindade no Brasil. É muito precoce, é muito cedo. E se você deixar ficarem passando essas brincadeirinhas para sua filha, ela vai desenvolver logo cedo, achando na mente dela que isso é normal. Quando pensar que não, você vai saber de notícias que a sua filhinha está se escondendo, beijando o menininho, nas brincadeirinhas fica abraçando e beijando o garotinho na boca, porque na novela mostra, porque as pessoas estão falando e todo mundo tem namorado, os adultos têm namorado, os jovens têm namorado, e é assim. E com isso a criança vai aprendendo e absorvendo algo que é muito ruim para a vida dela. Então, primeiro passo, corte as brincadeiras, qualquer tipo de brincadeira que queira adultizar a sua criança. Segundo, desenvolva na mente da sua filha a confiança, principalmente você, mamãe. E você, papai, mas principalmente a mamãe. Aprenda a desenvolver na sua criança, na sua menina, a confiança, que ela entenda que você é a grande amiga dela, que ela entenda que você é a pessoa que vai protegê-la, que vai amá-la. Por que eu falo que é principalmente a mulher? Porque, infelizmente, existem muitos pais desavisados, malignos, que abusam de crianças. Nós sabemos que isso é uma verdade, não tem como esconder. Muitos pais, muitos padrastos, muitos tios, muitos avós abusam de criança. Por isso que pertence à mãe, lógico que tem um pai protetor, o pai que é um homem de Deus, que ama a sua criança, não me refiro a esse tipo de pai. Esse tipo de pai vai se aproximar com muita sabedoria e muito amor para proteger a filha também. Mas, principalmente você, mamãe, desenvolva com a sua criança um grande laço de amizade, que ela confie em você. Você vai trabalhar na mente dela o seguinte, que ela não vai guardar segredo de você, que ela não vai ficar aceitando ninguém falar para ela, olha, eu tenho um segredinho para te contar, mesmo ensino sobre a questão de criança não namora, é essa questão de segredo. Você vai trabalhar na cabecinha dela o seguinte, olha, criança não esconde segredo, a não ser que seja de uma festa de aniversário, de uma surpresa de aniversário. Fora isso, criança não guarda nenhum segredo. Tudo que falam, olha, tem um segredo para te contar, não sei o quê, um segredinho, você vai contar para a mamãe. Só quando for festa surpresa, aniversário, que você não conta. Trabalha isso na mentalidade da sua criança. Por quê? Porque as pessoas que elas abusam de crianças, principalmente dentro do próprio lar, normalmente eles começam com esse linguajar de que tem um segredinho. Lógico que nós sabemos, não podemos generalizar, nós sabemos que às vezes é um segredinho bobo, é uma coisa bem infantil, mas as coisas estão tão diferentes que nós não podemos pirar o cabeção e achar que toda pessoa, todo adulto, todo amigo da família, todo familiar que brincar com a criança, falar, tem um segredo para te contar, nós não podemos ficar desesperados e achar que todos esses segredos estão ligados a uma ideia negativa do coração da pessoa que fala isso para a criança. Claro que não, mas a verdade é que quando uma pessoa
quer seduzir uma criança malignamente, ele começa a dizer que, olha, tem um segredo, vamos fazer isso, toca aqui, ou deixa eu tocar aí, mas é segredo, você não pode falar para ninguém que eu pedi para você tocar aqui, é um segredinho, você não pode falar para ninguém que eu pedi para você tocar ou que eu toquei em você. Por isso que o mais inteligente é treinar a sua filha dizendo para ela, olha, confia na mamãe, a mamãe sempre vai acreditar em você, então não deixa ninguém ficar com história de segredinho para você. O único segredo que criança guarda é de festa de aniversário, de festa surpresa. Fora isso, criança não pode ser ensinada a ficar guardando nenhum tipo de segredo. Terceiro, ensine a sua filha que ninguém deve tocar nas partes íntimas dela, como por exemplo no bumbum, na parte íntima genital, da genital, na parte dos seios. Ensine ela desde pequenininho e fala para ela que se alguém tocar ali por maldade, porque quis, para ela rapidamente contar para você. Tá bom? Então, às vezes uma coisa sem querer acontece, é normal. Agora, fala para ela, ensina ela, olha filho, se alguém pegar em você, você vem e conta para a mamãe. E assim você vai ensinando a menina como ela vai desenvolver a amizade com você, a confiabilidade em você e como que você vai fazer para estar protegendo a sua filha. Muito importante você entender o seguinte, quanto mais a sua filha confiar em você, quanto mais você desenvolver laços de amor e amizade com ela, mais ela vai confiar em você. Para confiar e confidenciar essas coisas caso elas venham a acontecer. Mas para isso ela tem que ter a sua confiança e ver que você é a grande amiga. E se você não ensinar, ela não vai saber de que aquilo é errado. Por isso que é importante que você ensine. Tem muitos pais que na ignorância acham que a menininha com 8, com 7 anos já deveria saber disso, como se a menina fosse obrigada a saber. E não é uma verdade. As crianças, elas têm que ser cobradas daquilo que os pais ensinam. Por mais inteligente que seja sua filha, ela não sabe de todas as coisas. Por isso que o seu papel é ensinar. Talvez você fique um pouco constrangida, talvez você tenha dificuldade de ter esse tipo de conversa com ela. Aí você faz o seguinte, procura no YouTube, em canais de pessoas sérias que amam crianças e querem protegê-las, procure como você vai desenvolver um linguajar que a criança vai entender. Tá bom? Para não ser traumático, não ser uma coisa meio grosseira para trabalhar com a criancinha tão pequena, mas desde pequenininho ensine. Nada de guardar segredo para a mamãe, nada de ficar deixando as pessoas tocar nas suas partes íntimas. E muito cuidado também com aquelas brincadeirinhas de fazer cócegas. Às vezes um familiar, às vezes um amigo da família pega uma criancinha e começa a fazer muitas cócegas nela. Nós sabemos, não é uma coisa generalizada, mas existe um grupo pequeno de pessoas maldosas que aproveitam aquelas cócegas para tocar nas partes íntimas da criança. Temos que saber o equilíbrio de tudo isso. Isso não é uma coisa que acontece com todo mundo a todo tempo, mas é possível acontecer isso. Então, você evite também essas questões de fazer de pessoas ficar fazendo cócegazinha na criança e aquela coisa toda. Todo, lógico, com equilíbrio. Não pire o cabeção, não fique assim achando que todo mundo é maldoso, que todo mundo está fazendo uma cócegazinhas ali é uma pessoa maldosa, mas fique atento para ver, para poder combater qualquer sinal que acontecer de imediato. E o psicológico da criança funciona assim. Ela gosta das cócegas, depois o próprio cérebro bloqueia, isso é automático. Percebe-se que às vezes a pessoa começa a fazer umas cócegazinhas em você acha engraçado, o marido com a esposa com o marido, um pai com os filhos e assim por diante. Mas chega um momento que a pessoa pede para parar. Por quê? Porque a cócegas na compreensão do cérebro, ela é legal só no comecinho. Então, alguém está fazendo uma cócegas numa criança e a criança fala, para, não quero mais, ela realmente não quer mais. Ah, mas você estava gostando. Não, eu estava, mas não quero mais. Entende? Isso já é uma defesa do próprio cérebro a respeito disso. Ninguém gosta de ficar recebendo a brincadeirinha da cócegas a todo tempo e por um longo espaço de tempo. É algo que por alguns segundinhos, poucos minutos, parece legal, depois já o cérebro como defesa já bloqueia aquilo. Então, ensine seu filho para evitar esse tipo de comportamentos. Quarto, quando a sua filha te fizer uma pergunta meio estranha, voltada para a sensualidade ou para a sexualidade, a terapia,
A psicologia familiar, ela ensina o seguinte sobre filhos: volte a pergunta para a criança. Ela te fez uma pergunta, você estranhou? Você devolve a pergunta para ela: filha, por que você quer saber disso? Porque quem que comentou isso para você? Quem que falou para você? O que falou? Quando você devolve a pergunta para a criança, você cria um ambiente de descobrir o que está no coraçãozinho dela ou o que foi plantado na mente dela. Eu vou repetir. Quando você devolve a pergunta para a criança, é uma grande estratégia de você saber o que está passando na mente da criança, se ela viu aquilo na televisão, se ela viu algum youtuber falar sobre aquilo, se ela viu aquilo na escola, se ela viu aquilo dentro da casa dela, aonde que ela viu, da onde que ela tirou aquela ideia, porque ela não amanheceu com aquilo, ela viu alguém fazer, ou ela ouviu alguém falar, e aquilo estimulou a mentalidade, o intelecto dela. Então você devolve a pergunta para ela, para você perceber se alguém maldoso já está trabalhando alguma coisa na cabecinha da sua criança, ou se ela viu de algum programa que você vai ter que começar a travar para ela não assistir mais aquele programa. O que aconteceu? Devolve a pergunta para ela e, dependendo da pergunta, use um linguajar que ela possa entender. Dependendo da pergunta, você diga para ela que ela é muito pequenininha, que ela não tem como entender aquilo agora, mas quando ela crescer, quando ela for uma jovenzinha, você vai ter prazer de ensinar para ela. E não se preocupe de criar uma brincadeirinha na mente das crianças, porque com o tempo ela descobre que não é assim. Por exemplo, a criança chega para você e fala: mamãe, como que eu nasci? Aí você fala para ela: por que você está perguntando isso? O que você aprendeu? Como você acha que foi? Eu acho que a cegonha trouxe eu e colocou na sua barriguinha. Ela não vai entender se você usar um outro linguajar. Você vai dizer para ela: foi assim mesmo que aconteceu, meu bem. Com o passar do tempo, ela vai crescer e o intelecto dela vai desenvolver saudavelmente e ela vai saber nitidamente como que aconteceu, que não foi cegonha, não foi coisa nenhuma. Mas naquele momento você pode deixar aquela informação infantil na cabecinha dela. Entendeu? Mas o mais importante nesse ponto é: sempre devolva a pergunta para sua criança. Não só nas questões que pode ser voltada à sensualidade e sexualidade, mas em termos geral, quando você achar necessário, devolva a pergunta para sua criança, para você perceber se tem alguém influenciando ela, se tem alguém colocando coisas na cabecinha dela, ou da onde que ela está aprendendo aquilo que ela está perguntando para você. Isso é uma grande estratégia no nome de Jesus. Quinto passo e um dos mais importantes: evite ao máximo que a sua filha tome banho com outra amiguinha, troque de roupa na frente de outra amiguinha e que durma na mesma cama que outra amiguinha. Isso serve para quando ela for bem pequenininha, isso serve para quando ela tiver com 8, 10, 12 anos. É muito importante que você evite essas coisas. Queridos, presta bem atenção, as coisas mudaram muito, você tem que entender que as coisas não são mais como antigamente. Hoje as coisas estão muito aceleradas. Para você lembrar, na década de 70, que é um pouquinho mais antigo, tem mais de 40 anos, na década de 70, na década de 80, era um escândalo a separação. A pessoa separava, a mulher que era separada, divorciada, desquitada, usava muito esse termo antigamente, era um escândalo, era uma pessoa mal vista na sociedade. Não que isso estivesse certo, mas é só para você ver. Hoje, a pessoa separa, casa com 5, 6, está no 7º casamento, e as pessoas acham isso comum. As coisas mudaram muito. Antigamente, meninas dormiam junto com amiguinhas, com as priminhas, com as primas, com as amiguinhas, não tinha problema nenhum. Mas de uns 20 anos para cá, para ser exato, com a quebra da censura, porque diz que o Brasil tem censura, mas não tem censura porcaria nenhuma. Hoje, por exemplo, nós temos aos montes vídeos na internet de moças ensinando como é que as meninas se masturbam. O que antigamente era um tabu tão grande, era uma vergonha. Antigamente as mulheres, as moças, tinham vergonha sequer de estar perto de uma conversa onde a palavra masturbação feminina fosse citada. Mais de 20 anos para cá mudou muito. A internet está cheia de vídeos de moças que ensinam os outros, as garotas, a se masturbar. Existem incentivos até na própria escolas de professores que entram nesse assunto e dizem que as meninas têm que se conhecer, têm que conhecer o corpo, estimulando as mulheres a essa prática. Mudou muito, querido. Para você ter uma ideia, quando chega o tempo da puberdade no menino,
É uma coisa. Quando chega o tempo de que a menina vai virando mocinha, automaticamente a curiosidade sexual começa a ser despertada. E não poderia ser diferente. Deus criou o ser humano para ter desejo sexual um pelo outro. Porque se o homem não tivesse desejo sexual pela mulher, se ele olhasse para uma mulher bonita, atraente e não sentisse nada, como é que ele ia ter desejo? Como é que eles iam ter relação? E daí ia nascer as crianças? É algo óbvio. O estímulo sexual, o desejo sexual está dentro de todo ser humano. Nós nascemos com isso e não tem como ser diferente. A não ser que você tenha um problema de hormônios e não tenha desejos sexuais, você precisa de um médico, é uma outra coisa. Mas o estímulo sexual, o desejo sexual, nasce com o ser humano para ser despertado no momento certo. E nas garotas, quando chega essa fase de despertamento, quando chega aos 11 anos, 12, 13, 14, é a média, o mais comum é entre 11 e 13 anos, quando chega essa parte, que é quando a menina menstrua, antigamente nós falávamos que virou mocinha, né? Até hoje ainda usa esse termo, quando ela virar mocinha, automaticamente os hormônios dela mudam, e ela passa a ver as coisas de uma forma diferente, e às vezes até por curiosidade, ela quer ver como, ela fica olhando como é que é o seio da amiguinha, ela começa a ver como é que é as curvas do corpo da amiguinha, da prima de 12 anos que está tomando banho com ela, e às vezes estão dormindo na mesma cama, pensar que não, uma abraça a outra, começa tudo sem maldade e depois corre o risco de passar para maldade. Presta atenção, muitas vezes, em 90% dos casos, em garotas cristãs, começa algo sem maldade, mas depois passa para maldade. Por isso que eu digo que o papel de cuidar, o papel de ensinar e de cuidar da sua filha para que isso não aconteça, pertence a você. Então, por isso não é ser careta, por isso que você vai tomar cuidado. Cuidado ao máximo, ensinando a sua filhinha, meu amor, a mamãe e o papai não quer que você tome banho com nenhuma amiguinha, com nenhuma priminha. Não queremos que você troca de roupa na frente deles. E assim por diante. Não queremos que durma na mesma cama. De preferência, vai alguém dormir na sua casa? De preferência, durma num quarto separado, durma no mesmo quarto, só em último caso. Tá certo? Então, muito cuidado com isso. Por quê? Porque a curiosidade vai fazer parte do ser humano. A curiosidade está dentro do ser humano. A curiosidade está dentro de um adolescente, está dentro de uma garota que acabou de se tornar mocinha. A curiosidade e o despertamento sexual que antes não tinha, agora tem. Então, se ela foi acostumada desde criancinha a não tomar banho com amiguinhas e nem com primas, a não trocar de roupa na frente de amiguinhas nem de primas, se ela aprendeu desde pequena a não ficar dormindo na mesma cama que amiguinha nem priminhas, o que vai acontecer? Quando for adolescente, a tendência é que ela continue guardando esses princípios, até mesmo por um sentimento bom, como se fosse uma vergonha de quebrar isso que os pais ensinaram. Então, muito cuidado, é muito importante. Eu volto a dizer, as coisas mudaram, não é mais uma coisa tão simples como era há mais de 20 anos atrás, mudou muito. Para você ter uma ideia, na maioria das pessoas, digo isso com todo respeito, com todo temor no coração e com toda seriedade. Todas as vezes que eu fui auxiliar uma garota lésbica que está dentro da igreja, que nós sabemos que gays e lésbicas estão dentro das igrejas, muitos estão dentro da igreja, precisando ser amado, precisando ser compreendido e precisando de nós uma direção no Espírito Santo para que eles saiam dessa situação. Compreendeu tudo que eu disse? Então, todas as lésbicas que eu fui acompanhar para ver como é que foi despertado o lesbianismo na vida delas, sem exceção, todas começaram assim, ou foi num banho com amiga, ou foi dormindo com a prima, ou foi trocando de roupa na frente de outra amiga. Todas, sem exceção. Pra você ter uma ideia, uma vez eu fui ajudar duas mocinhas que eram lésbicas e estavam numa igreja onde eu fui pregar, e muito novinhas, meninas, 15 anos, tinham há pouco tempo se tornado moças, e elas diziam, olha, nós crescemos juntas e tal, e aí com 10 anos de idade começamos a dormir uma na casa da outra, e ali com 12 anos, uma vez a gente se trocou na frente da outra, e eu achei bonito a curva do corpo dela, ela também achou, pediu para tocar, e quando nós estávamos dado por conta, estávamos nos envolvendo de uma forma sensual. Isso com garotas que cresceram na igreja. Queridos, o que eu estou te falando é muito sério, o que eu estou te falando é muito comum, e o seu papel é cuidar e ensinar para que isso não aconteça. Dentro de tudo isso, é muito mais
muito melhor você receber as amigas da sua filha em casa. Sabe aquele negocinho de, eu quero dormir na sua casa e tal? Quando tiver que acontecer isso, que seja na sua casa. Você evite que deixar a sua filha dormir na casa dos outros. A não ser que você tenha certeza de que a mamãe daquela amiguinha da sua filha, que o pai daquela amiguinha da sua filha, são pessoas que têm a mesma mentalidade que você, são pessoas que têm a mesma cultura espiritual de ensino, que têm a mesma fonte de ensino, que têm a mesma preocupação que você tem. Aí você pode saber que a mamãe daquela amiga da sua filha vai cuidar da integridade sexual das duas, vai cuidar delas, mesmo que seja longe dos seus olhos. Por isso que o inteligente é trazer para sua casa, se não for possível, que você libere somente nesse contexto. Se não houver esse contexto, que você evite ao máximo. Para você ter uma ideia, eu vivi uma situação que um pastor amigo meu compartilhou isso comigo. A esposa dele, uma esposa de 40 anos de idade, a mulher, eles estavam num quarto quando chegou duas mocinhas e a mãe dessas duas mocinhas, as duas mocinhas de 15, 17 anos e a mãe dela. E a mulher desse pastor amigo meu queria se trocar para irem para o culto e tal e tal. Como as meninas não saíam do quarto, ela com pressa falou, bom, já que vocês não vão sair, vocês estão por aqui, eu vou me trocar na frente de vocês. Quando ela tirou a roupa e começou a trocar-se na frente das mulheres, daquelas duas jovens e a mulher, as três de imediato falaram, olha o corpo dela, olha como está aqui, olha como está ali, imediatamente, instantaneamente. Queridos, se isso acontece com adultos, com jovens, se eles observam assim, imagina uma criança se trocando na frente de outra, imagina um adolescente se trocando na frente de outra. Por isso, todo cuidado é pouco. Sexto passo, acompanhe de perto à medida que a sua filha for se envolvendo com redes sociais, que você for deixando ela ter algum contato com redes sociais, ou que você tiver conhecimento que ela está mexendo com isso, acompanhe de perto e continue naquele ensino de que ela não pode guardar segredinho para você. E de vez em quando, de uma forma de surpresa, pegue os contatos dela e dê uma olhada para ver que tipo de conversa que ela está tendo, que tipo de pessoas ela anda conversando e como que está sendo a coisa. Isso, para algumas pessoas, pode ser invasão de privacidade. Na verdade, não. Se ela ainda é uma criança, se ela ainda está debaixo da sua tutela, tem coisas que pertencem muito a você. Você ainda tem que estar acompanhando e cuidando de perto. À medida que você for tendo uma grande confiança nela, agora ela é uma adolescente, agora que ela aprendeu tantas coisas boas que você ensinou para ela, agora que ela entendeu como fazer, como andar certo, aí você pode ir liberando aos poucos, sem precisar acompanhar de tão perto. Acompanhe bem de perto. Tome muito cuidado porque cresceu assustadoramente o número de adolescentes cristãs que mandam nudes em grupos, que mandam nudes para garotos da igreja e garotos que mandam para garotas. Eu perdi a conta, sem nenhum exagero, de amigos meus cristãos que estão sofrendo com isso, que ficaram decepcionados porque a filha enviou nudes e assim por diante. E claro, muitos desses pais, quando eu paro para conversar com eles, eles falharam em alguma dessas coisas que eu estou ensinando vocês aqui. Então, muito cuidado para isso não acontecer com a sua filha. Mesmo que a sua filha tenha 12, 13 anos, 11 anos e seja muito inteligente, que você tenha ensinado muitas boas bases para ela, mesmo assim continue acompanhando de perto as redes sociais, continue ensinando ela a não aceitar convite de pessoas estranhas, principalmente homens, continue ensinando ela e acompanhando de perto. Por quê? Por mais inteligente que ela seja, ela não tem a experiência de vida que você tem. E por mais inteligente que a sua filhinha de 11, 12, 13 anos possa ser, por mais que ela tenha guardado alguns princípios bons cristãos que você tem ensinado, ainda assim alguma brecha pode acontecer, alguma pessoa mal intencionada pode se aproximar dela, alguém que tenha muita esperteza, malignidade e acabe envolvendo-a. Por isso que você tem que estar acompanhando de perto no nome do Senhor Jesus Cristo.
Na hora que você estiver dando uma geralzinha, observando o Facebook, o WhatsApp da sua filha, o que ela põe no status e assim por diante, dá uma olhadinha nas coisas que ela postam. Observa se ela não tem postado fotos sensuais. Uma vez eu vi uma situação, uma garota da igreja, ela tinha 13 anos. Ela botou uma blusinha, era uma moça muito bonita, ela botou uma blusinha de alcinha, bem assim, suave, né? E ela fez um gesto com as mãos, aonde que aquele gesto, com os braços, melhor dizendo, ela realçava os seios, ela juntava os seios e deixava ele volumoso. Eu não enxergo, mas me descreveram a cena. Quando ela fez isso, parecia que ela tinha os seios grandes, mas ela fez por maldade, ela fez para mostrar, para dar essa visão de sensualidade. A gente disse que ela fez por maldade, que depois, conversando com ela, a gente percebia que já havia maldade nela. Então é muito delicado. Acompanhe. Algumas juniores, algumas adolescentes fazem isso sem maldade, fazem isso porque acharam engraçado, acharam interessante. Outras já fazem até mesmo por maldade. Por isso, mamãe, papai, acompanha de perto as fotos que ela tem colocado, se não são fotos pro lado de sensualidade, o que ela tem postado em texto. Às vezes ela não tem coragem de falar algo para você, mas em texto ela está postando alguma coisa que está mostrando que ela está com a cabeça conflita, que está mostrando que ela está com pensamentos diferentes do que você ensinou na palavra ou da conduta moral familiar que você tem passado para ela. Às vezes ela está postando textos que estão diferentes daquilo que você tem ensinado. Então, muito acompanhamento e muito cuidado com tudo isso. Eu sei que esse ponto é um ponto pouquíssimo falado, pouquíssimo comentado. Às vezes as pessoas se constrangem de falar sobre isso, não é uma coisa que a gente vê ensinando-se nos púlpitos, né? E assim por diante. Mas, no entanto, é algo que faz muita diferença, tá certo? Agora, fez um exame de hormônios. A menina tá com hormônios normal. Mas por que ela tá assim? Ela cresceu na igreja, é pequenininha, cresceu na igreja, agora é uma jovenzinha, uma adolescentezinha da igreja e tá muito assanhadinha. Por que eu ensinei direitinho, eu cumpri tudo isso, pastor, que o senhor me ensinou, eu já sabia, um exemplo. Agora, por que ela tá assim? Eu fiz os exames hormonais com ela tá tranquila hormonalmente, tá tudo normal. Agora, por que ela está assim? Aí já é uma outra questão a ser estudada, é uma outra questão para ser trabalhada. Aí o problema pode ser espiritual, aí o problema pode ser várias outras questões que não há necessidade de falarmos por aqui. Mas por aqui, no ensino de hoje, fica dentro desses parâmetros para você poder receber aí uma direção para ensinar melhor a sua filha. Que Deus fale mais ao seu coração e guarde e pratique tudo isso a partir de agora e você vai ver que funciona e vai te ajudar muito em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima.